Meus amigos e minhas amigas, tem uma pergunta muito importante que eu acho que todo ser humano deveria fazer para si mesmo. O que eu estou fazendo aqui na Terra? O que é prioridade na minha vida? Qual a minha missão nesta passagem pelo planeta Terra? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim e para onde eu vou? São perguntas que têm respostas dentro da palavra do nosso Deus. E eu acredito que você que está nos ouvindo através deste serviço de som deveria se preocupar com a sua vida aqui na Terra e também com a sua vida futura, chamada vida eterna. Deus permitiu que você nascesse aqui no mundo, mas não foi por um acaso. Existem motivos e finalidades especiais e respostas às indagações que nós fizemos aqui diante dos seus ouvidos. Você precisa receber da parte da palavra de Deus respostas que, humanamente falando, muitas vezes você não encontra nos estudos seculares, nas universidades, nas faculdades da vida. Mas as Escrituras falam da origem do ser humano, fala da sua missão aqui na Terra e também responde sobre o seu futuro, o futuro da sua alma. Quero deixar um texto aqui para a nossa meditação, que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 ao 10, onde está escrito o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso satisfeitos. Mas os que querem ser ricos caem em muitas tentações e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Esta passagem das Sagradas Escrituras mostra para o ser humano aquilo que mais atrapalha o homem de servir a Deus. Quando nós conhecemos as Sagradas Escrituras, sabemos
que um dos objetivos, entre muitos, que o ser humano nasceu na terra, um deles é servir a Deus, é amar a Deus acima de qualquer coisa, é dar prioridade, atenção ao seu Criador. E o texto, de maneira muito clara, fala sobre a introdução do ser humano aqui na terra, o seu nascimento, como vem o homem a este mundo. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada vamos levar dele. Se o homem compreendesse o que significa isso, não perderia o seu tempo com coisas inúteis, coisas vãs, coisas que não têm valor eterno para a sua alma. O ser humano entra neste mundo como uma carta branca, não traz bens materiais, entra nu, como diz a palavra de Deus, e quando parte dessa vida, e vai partir um dia, mesmo que chegue aos 70 anos, 80 anos, 90, 100, ou passe desta contabilidade, vai chegar o dia da partida. E o texto está dizendo que assim como entrou no mundo, não há de sair desta terra sem nada. Não vai levar bens materiais, não vai levar o dinheiro da poupança, não vai levar a casa que construiu, não vai levar a fazenda, as cabeças de bois que possui. Não leva nada, a não ser aquilo que faz, estando no centro da vontade de Deus, obedecendo ao Evangelho glorioso de Cristo Jesus, tendo, porém, o sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos satisfeitos com isso. Se as pessoas soubessem agradecer a Deus aquilo que o Senhor lhe proporciona para o seu sustento, para que ele tenha a sua manutenção, está satisfeito com isso, não haveria tanto desespero na vida da maioria da população. A maioria daqueles que estão aqui nesta feira pública dão mais valor às coisas materiais, ao dinheiro, do que às coisas de Deus. Nós poderíamos estar na nossa casa tranquilamente, mas nós estamos aqui fazendo uma plantação para a eternidade, plantação para o benefício da nossa própria alma, mas principalmente pregando o Evangelho para que as pessoas entendam que as coisas desta vida, deste mundo, é passageira, e que as coisas de Deus é mais importante para a nossa alma do que riquezas materiais. Mas os que querem ser ricos caem em muitas tentações. Quando o Senhor Jesus ele falou a respeito de que o homem não pode servir a dois senhores, ele falava a respeito de uma divindade antiga, falsa, grego-romana, chamada Mamon, o Deus da riqueza,
o Deus dos bens materiais. E ele dizia que a pessoa não poderia, não tem como servir ao Deus verdadeiro e ao mesmo tempo a Mamon, ao Deus das riquezas materiais. É impossível. Por isso que muitas pessoas, quando deixam de servir ao verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, para dar prioridade a Mamon, ao Deus das riquezas materiais, cai em muitas tentações e laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas. É a própria destruição da sua própria alma. Você não dá prioridade às coisas de Deus, não dá prioridade ao reino de Deus e dá prioridade, dá mais valor às coisas materiais dessa vida, que submergem os homens na perdição e na ruína. Isso é muito sério, meus amigos e minhas amigas. Você abandonar a Deus, você dar as costas para Deus, você, em detrimento às coisas de Deus, dá mais valor às coisas materiais dessa vida. O texto está dizendo que leva à perdição e à ruína. Se nós dermos as costas para o Evangelho, para a palavra de Deus, para o verdadeiro Deus, e só valorizar, dar mais valor às coisas materiais, vai acontecer duas coisas: a perdição e a ruína. É partir desta vida sem Deus, sem Jesus, sem a salvação e sem a vida eterna. Sabe por quê? Porque o texto diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. As pessoas destroem umas às outras por causa dos bens materiais, das riquezas materiais. Outros destroem a sua própria vida. Jovens com 20, 26 anos, 35 anos, perdem a sua vida assaltando bancos, instituições financeiras, comércio, e perdem a vida, e perdem a salvação. Por quê? Porque o amor aos bens materiais produz toda espécie de males, e muitos, eles se transpassaram e se desviaram da fé e sofreram e sofrem com muitas dores. Se desviar da fé, sabe por quê? Porque muitos até têm vontade de servir a Deus, exercer a sua fé em Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, mas a vida econômica, a correria da vida, a prioridade que se dá às coisas materiais desse mundo, impede que a pessoa exerça a sua verdadeira fé em Deus. Eu deixo para você esta palavra nesta manhã como alerta: dê mais valor às coisas de Deus do que as coisas materiais desta vida, e o resultado, diz a Bíblia, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém?